Olá, meus amigos, minhas amigas de Três Marias. Hoje, mais uma vez, boa noite a todos. Estivemos hoje na parte da tarde, desde das 15 horas, reunido com o comitê que ora criado hoje para combatermos o enfrentamento do Covid-19 e tomamos já algumas outras decisões devido à situação que nós já estamos aí com muita preocupação. Se a preocupação era grande ontem, hoje essa preocupação ela aumentou e muito, né, de cada um de nós, de toda a comunidade de Três Marias, com certeza, porque nós vamos ter que tomar novas medidas, como por exemplo, vou editar um novo decreto quanto às redes de escola pública, estadual, municipal. Vamos prorrogar o prazo do dia 22 para o tempo indeterminado com a suspensão das escolas, das creches, diante de fatos que nós vamos explanar hoje para toda a comunidade, para que a gente possa tomar, para que vocês possam tomar conhecimento da gravidade do problema que nós vamos enfrentar. Já estamos enfrentando e vamos enfrentar. É preocupante a situação. Nada ainda de alarde, mas que, na verdade, a comunidade precisa tomar conhecimento, né, do que pode vir a ocorrer se a gente não tomar os devidos cuidados e com medidas duras, às vezes, que nós vamos ter que tomar com o novo decreto que irei editar ainda hoje, no máximo até amanhã cedo. Esse decreto está sendo elaborado com algumas novas medidas. Portanto, eu gostaria já de passar para a secretária Zeni, para a Sheila, para que elas possam informar a comunidade já de um fato, né, ocorrido nessa tarde de hoje, já de um caso suspeito em Três Marias. Boa noite a todos, a comunidade de Três Marias, né? Hoje a gente está aqui mais uma vez falando do Covid-19, do coronavírus. A gente tem falado muito, né, da questão da prevenção, da questão dos cuidados. A gente tem dito muito para a comunidade ficar atenta, né, com todas as etiquetas de higiene, etiquetas respiratórias, principalmente do contato, né, de estar em situações ou lugares aglomerados, né? Então a gente vem já há algum tempo aí fazendo um clamor, né, para a nossa comunidade, para a gente estar juntos, né, nesse momento de combate ao Covid-19. Por quê? Porque a gente sabe que tudo pode acontecer diante, né, desses contatos que uma pessoa contaminada pode passar para uma outra pessoa, né? Eu tenho falado que o vírus, a gente viveu a questão do H1N1. A questão do H1N1 lá atrás era um vírus, ele é muito mais letal, mas ele tinha uma proliferação mais lenta. E hoje a gente está lidando com o Covid-19, que ele tem uma proliferação rápida, apesar de ser menos letal, né? Mas os cuidados é preciso ter. E aí que a gente hoje, né, diante de um fato agora à tarde, na nossa UBS, a gente teve uma informação de uma paciente com os sintomas, né, que estaria dentro do protocolo, né, do Ministério da Saúde para a Covid-19, ou seja, um caso suspeito, leve, né, daqui a pouco a Sheilinha vai falar, um caso leve, mas já nos chama a atenção e alerta, porque a partir de agora, Três Marias já tem um caso suspeito. Nós, a equipe técnica, né, a Sheila e a Camila, Janaína, Célia, todo mundo envolvido aí, a vigilância sanitária. Então nós estamos aí todo momento em reunião, né, para que a gente possa realmente fazer um trabalho de proteção dentro do município de Três Marias. Mas realmente aconteceu esse caso, é um caso suspeito, caso já notificado, né? E a parte técnica, a Sheila vai estar falando ainda há pouco, mas assim, isso é que a gente precisa de salientar para a nossa comunidade.
vai chegar aqui em Três Marias como chegou nesse exato momento. É uma paciente, né, que esteve em Belo Horizonte, teve um contato, teve em lugares, vamos falar, aglomerados, e hoje Belo Horizonte é considerado um caso realmente da circulação do vírus, ou seja, uma circulação do vírus comunitário. Então, por isso que esse caso também entrou como suspeita para o município de Três Marias. Vamos falar um pouco aí, Sheila, dessa parte técnica, né, dos sintomas e tudo, para a comunidade entender esse caso. Mas eu peço à comunidade para tranquilidade nesse momento, mas atenção àquilo que é preciso fazer, né, em termos da prevenção. Boa noite a todos. Esse caso, ela apresentou febre, cefaleia, dor na garganta e tosse. E a gente seguiu todas as orientações do protocolo do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde. E por que a gente colocou ela como um caso suspeito? Igual a Euseni colocou, ela frequentou uma área que hoje é considerada uma transmissão comunitária, que é Belo Horizonte. E nesse caso, a gente entrou em contato com a nossa superintendência em Sete Lagoas, discutimos o caso com os técnicos de lá e foi a orientação colocar ela como um caso suspeito e seguindo todas as orientações de isolamento domiciliar, a questões do uso da máscara, foi orientado os contatos, né, que moram com ela, todos os procedimentos a serem tomados. Amanhã nós vamos fazer a coleta, essa coleta vai ser encaminhada para a FUNED, nós aguardamos dentro de 5 até 7 dias o resultado. Esperamos que dê negativo e, tendo o resultado em mãos, a gente vai divulgar para toda a população. Então, a gente não reforçando a fala da Euseni, vamos adotar todas as medidas de prevenção. A questão do decreto, gente, vamos seguir todos que estão lá, porque o meio de barrar essa transmissão é a prevenção, para evitar essa transmissão rápida que estamos passando aí no mundo inteiro. Eu queria falar mais, assim, diante dessa exposição, né, do primeiro caso suspeito de Três Marias, realmente, assim, toda aquela questão dos decretos, do decreto que foi soltou na segunda-feira. E aí, a questão de medidas que estavam ali, a gente já estava tentando fazer o quê? Cercar o vírus, né? A transmissão do vírus. Mas tem coisas que independem. Por exemplo, se a pessoa viajou, foi para Belo Horizonte, teve esse contato lá com alguém que estava contaminado, automaticamente vai chegar no município e trazer o vírus. Então a gente pede, né, volta a se alentar a questão das viagens, se realmente tem a necessidade de ir ou não, né? A prevenção, hoje a gente fala que a prevenção é fundamental. A questão do cuidado, da lavagem das mãos, água e sabão, né, vai realmente tentar fazer diminuir o cerco do vírus aqui em Três Marias. Mas é um clamor para a comunidade conscientizar dessa necessidade que a gente precisa, dessa parceria junto com a comunidade, para que realmente não venha continuar, né, casos suspeitos, né, Sheila, aqui em Três Marias. Mas a gente também pede que as medidas que a gente for tomar a partir de amanhã, que a comunidade realmente entenda, compreenda por que nós já estamos tomando essas medidas, né? Eu queria só adiantar algumas aqui, prefeito, se o senhor me permite, que é a questão do TFD. Belo Horizonte praticamente já está suspendendo todas as consultas eletivas, né? Cirurgias eletivas lá. No primeiro decreto, nós tomamos as medidas aqui com relação a reduzir cirurgias eletivas ao hospital, mas agora com esse caso, a gente já vai suspender, né, as cirurgias eletivas no Hospital São Francisco e também as nossas consultas eletivas.
do município. E hoje, em reunião com a Micro de Curvelo, que são 11 municípios lá, a gente tomou a decisão em conjunto, né, de suspender todas as consultas eletivas do SISMEB, exames e consultas, justamente por causa da questão da aglomeração de pessoas. Então a gente tem que entender que nesse momento a gente está fazendo uma força conjunta, tomando medidas de diminuir o número de pessoas em locais, né, vamos falar, mais restrito. Então, isso aí vai diminuir. Agora, quero salientar para as pessoas, Belo Horizonte, os tratamentos que já existem, né, CA, hemodiálise, ou algum outro caso mais sério, que já tenha as consultas marcadas, né, a gente vai confirmar e vai realmente conduzir o paciente até lá. Da mesma forma, Curvelo, hemodiálise e o Instituto de Câncer, os pacientes que são com diagnóstico de oncologia também vai continuar. Cada hospital vai manter lá a sua forma de fluxo, né, do atendimento que já existe com a hemodiálise, né, e com os pacientes de câncer. Então a gente vai continuar com esses, a gente vai entrar nesse período agora das consultas, prazo indeterminado por enquanto, né? Então a gente espera realmente as pessoas entenderem. A saúde vai estar lá aberta para a gente ir explicando o porquê disso, né? Então a gente pede, já esperou, a eletiva é o quê? Aquilo que pode esperar, aquilo que pode adiar. Então isso é que a gente está fazendo. Emergência continua, né, no hospital, e os atendimentos das UBS da forma e da necessidade do paciente. Serginho, a pausa está sendo transmitida na página da Prefeitura. Sim. É só para informar para os que estão assistindo na página nossa aqui, que estão reclamando, tá? O som pode migrar para a página da Prefeitura, que o pronunciamento do prefeito, da secretária, está sendo transmitido lá, tá, gente? Podem entrar as perguntas, prefeito? Eu gostaria só de salientar uma questão, X. Cláudio, porque as pessoas por si só têm aquela cultura, né, de que as coisas acontecem só com o vizinho e que nunca acontece com a gente. Hoje, por exemplo, pessoas ignorando nessa situação que isso não chega aqui. Então, portanto, já temos um caso hoje suspeito. Tomara que esse exame dê negativo, porque a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Mas a partir do momento que nós já temos um caso suspeito em Três Marias, é claro que as medidas precisam ser tomadas de forma mais dura. E é exatamente por isso que amanhã, no máximo, se não conseguir elaborar esse edital, o decreto hoje, amanhã, no máximo, até por volta de 9, 10 horas da manhã, estarei editando um novo decreto com várias restrições, como, por exemplo, acampamento na praia. A partir de amanhã está suspenso, está fechado a área de campo da praia, não tem mais área de campo. A partir da sexta-feira, nós já estamos divulgando, a partir de amanhã, não vai entrar ônibus, nem van e similares na praia. Nós vamos suspender essas entradas desses veículos. Vamos limitar o atendimento nos departamentos públicos em 10 pessoas, vai entrar de 10 a 10, ou seja, aqui na Prefeitura, ou seja, na Secretaria de Saúde, ou seja, na Secretaria de Assistência e Promoção Social. O que nós estamos fazendo é apenas para preservar a saúde das pessoas. São ações que nós precisamos fazer. A comunidade precisa não só compreender o momento, mas também nos ajudar a evitar. Sair de casa, aqueles que tiver condição de permanecer em casa, nós estamos pedindo encarecidamente que permaneça em casa para que nós possamos realmente combater esse vírus que está aí. Nós temos que ter esse cuidado. Não adianta nada nós tomarmos as decisões com decreto, a Secretaria de Saúde, anteontem nós estivemos aqui, saímos daqui quase 10 horas da noite, e hoje nós estamos aqui desde 3 horas da tarde, a reunião do comitê, com esse comitê de enfrentamento que nós criamos hoje. Mas as pessoas precisam compreender do momento que nós estamos vivendo. Vi hoje, até arrepiei hoje de manhã, quando via o jornal, quando a Itália
os hospitais já tomaram a decisão, os idosos acima de 80 anos estão sendo escolhidos para morrer, estão mandando tirar das CTIs para colocar pessoas mais novas. Então a coisa é muito séria, muito grave, as pessoas às vezes têm brincado com isso, dizendo que isso é apenas uma historinha, né, da carochinha, mas não é. Na verdade, nós temos que realmente preocupar. E essa preocupação, enquanto gestor municipal, como eu, a Elzeni, a equipe toda da Secretaria de Saúde, do hospital, estamos preocupados com a situação, e essas atitudes que nós estamos tomando, e vamos tomar outras se for necessário, é extremamente com a preocupação de proteger a nossa sociedade. Como, por exemplo, já vamos nesse decreto, já vai suspender, como eu disse no início, as aulas por tempo indeterminado, até que a gente tenha consciência tranquila de poder retomar novamente a vida normal. Nós esperamos que isso seja passageiro, vamos orar e rezar todo dia, pedir a Deus que nos proteja, para que a gente possa realmente, dentro de curto prazo, retomar a vida normal. Mas, por enquanto, nós temos que alertar a comunidade, informar a comunidade do risco e do perigo que cada um de nós estamos correndo. Mas, para isso, cada um precisa fazer a sua parte, tomar os cuidados que nós vamos estar aí orientando, a Secretaria de Saúde vai estar orientando a comunidade do como fazer e como se proceder. A coisa mais correta que a pessoa precisa fazer, só sai de casa se tiver necessidade. Quanto ao servidor público, nós vamos estar em a sala que tiver mais de 5, 6 servidores, nós vamos reduzir para no máximo 3 servidores, nós vamos dividir esse horário, 3 na parte da manhã, 3 na parte da tarde. Os servidores com mais de 60 que tem algum risco, algum problema de saúde, vai ser liberado para permanecer em casa, não para ir para a rua, não para ir para a praia. Vão ser liberados a partir de amanhã, de sexta-feira, para permanecer em casa, em domicílio, para que a gente possa proteger esses servidores, né, que têm um risco maior, né, de contaminação. Portanto, algumas medidas, além dessas, vai ser tomadas, né? Nós vamos sentar amanhã com os pastores, com os padres, para que nos apresente um plano de contingência em cada igreja católica, em cada igreja evangélica, que eles possam apresentar um plano de contingência, como, por exemplo, o Banco Itaú já soltou uma medida hoje, um plano de contingência, que só vai entrar na agência de 10 em 10 pessoas. Esperamos que todos os bancos também, né, adotem esse mesmo procedimento. Vamos cobrar também das instituições, casas de shows, casas de eventos, né, de festas. A partir de amanhã estão todas suspensas, fechadas. Nesse decreto nós vamos suspender. Infelizmente, é uma decisão que nós precisamos tomar exatamente para proteger a nossa comunidade. Portanto, eu faço aqui um apelo às pessoas, né, que siga as orientações que vão ser passadas daqui para frente, evitando que nós realmente possa se tornar um município, né, com epidemia ou até mesmo com pandemia. Que Deus abençoe e nos guarde, que nós não vamos chegar a isso. Mas para isso, para que não aconteça isso, cada pessoa precisa ter os cuidados necessários para que a gente possa realmente passar essa tempestade, vamos dizer assim, e, se Deus quiser, continuar nossa vida normal. Secretária, nesse caso suspeito, existiam outras pessoas com essa pessoa que tem suspeita? Tinha sim, Sérgio. A Sheila vai até falar, porque ela pegou todas as informações, né? A gente também vai fazer um monitoramento com essas pessoas, porque o caso que está considerado suspeito, a pessoa esteve numa van em viagem para Belo Horizonte, né? Então agora a gente está monitorando e a gente vai pegar todos os nomes, acompanhar, né, com tranquilidade, para a gente verificar essa situação. Você quer falar mais alguma coisa, Sheila? Já solicitamos, né, a pessoa que organizou, né, a questão do evento, para levar essas pessoas, para a gente já entrar em contato com elas, já
já monitorar esses contatos por 14 dias e quero reforçar, esse caso foi colocado suspeito porque esteve em BH, porque lá é transmissão comunitária. A paciente se encontra bem, é considerado um caso leve, foi medicado pela doutora e foi passado todas as orientações de isolamento, questões de transmissão. E eu quero deixar aqui, reforçar a fala do prefeito, que o meio que a gente tem de não ter essa transmissão dessa doença são as medidas de etiquetas respiratórias e de etiqueta de higiene. E qualquer dúvida que a população tiver, pode entrar em contato no setor de epidemiologia no 3754-5641. Eu queria, inclusive, Sérgio, colocar uma situação, porque já tem aí, eu vi em alguns grupos e as pessoas perguntando, que lá no Hospital São Francisco teria um senhor comerciante internado com suspeita, né, do Covid-19. Isso não existe, essa informação, né? Isso é mentira, não tem. O caso que a gente tem agora, suspeita, é esse que a gente está falando e que está em isolamento domiciliar. Perguntas, prefeito, estão chegando, eu estou fora do ar, no site da prefeitura, mas meu telefone não está funcionando aqui dentro, está transmitido pela prefeitura no oficial. Prefeito, com relação ao setor privado, o município pode fazer decreto que possam valer no setor privado também? Pode, sim. Como fez hoje o prefeito Calil de Belo Horizonte, que as pessoas, né, se não têm conhecimento disso, pode, a partir de agora, ele, no decreto do prefeito Calil de Belo Horizonte, ele fechou todos os shoppings a partir de sexta-feira, me parece. Eu não tive a oportunidade de ler todo o texto do decreto, mas bares, restaurante, tudo está fechado em Belo Horizonte a partir, parece que de sexta-feira. Então, nós estamos aí acompanhando tudo isso, o decreto sairá amanhã com mais algumas medidas que nós vamos tomar, que é muita coisa que nós vamos acrescentar nesse decreto, mas isso nós vamos acompanhando. Isso pode ser mudado dentro de poucos minutos, ser obrigado, às vezes, ter que editar um novo decreto com mais restrições, com mais questões que realmente possa, né, nos dar a garantia ou uma segurança maior para que a gente possa realmente evitar. Então, por exemplo, nós editamos um decreto ontem, amanhã nós vamos editar outro. Não significa que sexta-feira eu não posso também tomar medidas mais duras diante que a gente vai acompanhando, monitorando diuturnamente todas essas questões, mas nós podemos sim, né, tomar medidas mais duras de chegar ao ponto de fechar o setor privado. Eu queria até, inclusive, complementar essa situação que o prefeito está falando, Por exemplo, amanhã o decreto já vai suspender funcionamento de academia, feira livre, né, lugares, clube recreativo. Todos os clubes, Náutico, a gente está olhando uma situação de pessoas que moram lá, inclusive, nós vamos chamar o diretor aqui, vamos estar conversando, mas a ideia é não funcionar nada nesse sentido, por causa da questão de pessoas aglomeradas, né? No caso de velórios. Velórios. O que a gente está conversando, e até amanhã cedo, a hora que a gente definir aqui, a ideia é que esteja os familiares no velório, no máximo 40 a 50 pessoas ali, né, espaçando com distanciamento e assim, não mais. Aí até amanhã cedo também nós vamos rediscutir isso, porque a questão toda é a gente resguardar a prevenção, a proteção das pessoas no município de Três Marias, né? Então, por exemplo, hoje está acontecendo a feira, mas a partir de amanhã a gente já vai soltar o decreto e não vai funcionar a feira, né? A ideia... Mas o comércio vai funcionar normal. Até a segunda ordem. Até segunda ordem. Vamos ver como é que vai ser essa evolução. Por isso que a gente faz essa solicitação à população para entender, né, da necessidade real, de fato, da seriedade das medidas de proteção. Tá? Essa pessoa que está sob caso suspeito, ela está de quarentena?
Está de isolamento, domiciliar. Domiciliar. Tanto essa paciente quanto os contatos, né? Ela vai ficar em contato com ela, que é os familiares, que são 4 em uma residência. Ela vai ficar isolada dentro de um quarto, somente uma pessoa vai ter contato com ela. Essa pessoa vai usar máscara para a questão de ter o contato com ela, mas os familiares também foram orientados para ficarem de quarentena domiciliar. Então, só complementando essa questão que a Sheilinha está falando, o que a gente pediu para a família, né, a Sheila esteve conversando com a mãe, né, é porque a família se tranquilize, mas também ela siga essas orientações que foi os protocolos corretamente, até para a gente poder todos os dias monitorar, ligar, saber como é que ela vai estar, né, que a paciente vai estar, a própria família também. Então vai ser uma informação diária para a gente ter esse cuidado e esse monitoramento dessa família com essa paciente suspeita, tá? Secretária, a questão do álcool gel está em falta no mercado. Existem outras formas de outra pessoa estar se prevenindo em relação ao vírus? Quais são essas formas ou indicação, uma vez que o álcool gel ele encontra-se em falta em Três Marias? Então, Sérgio, o que a gente fala, o fundamental é água e sabão. Água e sabão, da higiene das mãos, né? A questão, não ficar levando a questão das mãos dos olhos, nariz, boca, né? E realmente se cuidar nessa questão da prevenção com relação às etiquetas respiratórias, as etiquetas de higiene, né? E não ficar próximo dessa questão de pessoas. Se a gente não tem o álcool, a gente vai fazer com a limpeza de água e sabão, tá? Água e sabão é o primeiro item que a gente tem que ter. A gente até fala, se a mão não estiver limpa, né, você vai passando álcool ali, mas o principal é lavar a mão com água e sabão. Por isso que a gente colocou no primeiro decreto, né, as empresas, as instituições, ter ali disponível, né, no banheiro, na entrada ter o álcool, ou no banheiro já disponibilizar, né, o sabão e tal, para as pessoas terem essa oportunidade da higienização nos locais públicos, em empresas, né, restaurantes, bares, dessa forma. Agora, a questão do álcool, realmente, ele tem muitos estabelecimentos comerciais que não tem mais, né? A questão, Serginho, e comunidade que nos ouve, né, na questão dos supermercados. No decreto nós vamos determinar um prazo para que cada estabelecimento comercial desse nos apresente um plano de contingência. Como, por exemplo, eu dei exemplo do Banco Itaú, né, um plano de contingência que o Banco Itaú já desenvolveu e está sendo praticado a partir de amanhã. 10 pessoas. Então nós não vamos ainda restringir totalmente, mesmo porque os comércios, por exemplo, principalmente de alimento, ele precisa estar aberto, né? Mas que esse comércio nos apresente um plano de contingência e que esse plano de contingência ele seja rigorosamente cumprido, mesmo porque nós não temos estrutura física de pessoas, né, para fiscalizar, para ir correr atrás. Então, nós precisamos nesse momento da colaboração das empresas, colaboração não só das empresas, mas de todos, para que nós juntos nós possamos construir, né, uma barreira, uma segurança para oferecer para os nossos clientes, para os clientes de cada comércio desse, para que eles possam, né, ter essa segurança. Eu vou lá, mas lá eu já tenho um plano de contingência estabelecido, eu vou obedecer e vou seguir todos os critérios ali estabelecidos. Quanto à questão dos mototaxistas, amanhã pela manhã nós vamos estar convocando os representantes dos mototaxistas aqui na prefeitura. Nós já estamos orientando a partir de agora aquele que for usar o mototaxista que usa seu próprio capacete. É uma das questões que nós vamos discutir com a comunidade. Infelizmente nem todo mundo vai ter capacete, a gente sabe disso, mas muita gente tem seu próprio capacete. Mas é um negócio, é uma questão das mais perigosas. Não estou aqui tentando jogar um balde de água fria,
né? Porque eu sei que é uma profissão, as pessoas estão ali, precisam de trabalhar, mas é um risco enorme. Curvelo, por exemplo, né, vai tomar algumas medidas amanhã, né, enquanto a questão dos mototaxistas. Mas nós vamos discutir com eles amanhã, preparar a eles para que, se for necessário, nós podemos até suspender, né, esse serviço de mototaxista, porque talvez seja o maior risco das pessoas. Não estamos aqui de forma nenhuma, né, o que nós queremos é proteger a nossa comunidade de realmente de estar naqueles setores ou correndo um risco de uma contaminação muito fácil, porque o vírus ele se propaga muito rápido, como diz a secretária Zeni. Não é quanto lá no passado que nós enfrentamos, tivemos que cancelar, por exemplo, o carnaval temporal naquela época, da mesma forma que já suspendemos a Expo Maria para a data, né, possivelmente será marcada já numa data superior no segundo semestre, se for o caso, se tiver tudo tranquilo, se tem segurança de fato que está tudo tranquilo, que já passou a onda. Então, portanto, nós suspendemos temporariamente a Expo Maria, que estava marcada para iniciar no dia 29, né, desse mês que vem. Então, está suspensa todos os eventos, né, do município. O esporte está todo suspenso. O ginásio coberto, campo, né, o gol de letra nós já suspendemos hoje, não vamos suspender temporariamente também, já suspendemos. Então todos esses movimentos já está suspenso. Os atendimentos, né, de alguns programas sociais também vai estar suspenso, com exceções de algumas questões que são realmente emergencial, que vai ser atendimento, do contrário não vai ter atendimento. Então exatamente por isso. Então, medidas que nós não gostaríamos nunca de tomar, mas para proteger a nossa comunidade, preocupado com a situação, nós precisamos ter essa consciência de que essas medidas são extremamente necessárias. Eu queria complementar mais uma informação, o seguinte, e dizer para a comunidade o exemplo desse caso suspeito hoje. Aonde que ele foi diagnosticado? Foi dentro da UBS. Então, assim, quando foi do Joaquim de Lima. Então, assim, é lá que vocês vão ter dentro de um quadro, né? Que vocês, no caso, a mãe da adolescente, que é uma adolescente, levou porque ela estava com febre, dor de garganta, né? Como Sheilinha falou, né? Coriza, veio da área já com o vírus circulando. E aí, assim, foi muito bem assessorada pela Carla, a doutora Camila, né? Demoramos algum tempo ali até para definir, porque realmente às vezes a gente fica na dúvida, mas a hora que definiu, concluiu, aí já fez a notificação e aí nós já estamos passando isso para a comunidade. Então, onde que a comunidade tem que ir? Se necessário, nesse quadro, é ir para a UBS. Às vezes a gente até fala, uma gripe leve, que está ali, um resfriado, fica em casa, né? A gente fala muito disso, por quê? Para não dar uma sobrecarga ao sistema público de saúde. Então, essa é um exemplo, e eu falei com Sheila, foi dentro de uma UBS, como a gente tem orientado, né, Sheila? Então, assim, a gente fala, não vamos sobrecarregar a porta de hospital, não vamos encher porta de hospital, e vamos sim, dentro de uma tranquilidade, com esse quadro que vocês, né, que cada paciente ali entender que ele está mais grave do que um resfriado, ele procurar a UBS, né? A gente já está orientando os idosos a diminuir porta de UBS, né? Os pacientes com doenças crônicas, e posso até pedir Sheilinha daqui a pouco para falar, mas assim, a ideia é a gente diminuir esse grupo de risco em contato com outras pessoas, né? No caso do idoso e dos pacientes crônicos. E assim, daquele paciente que entender que ele realmente tem um quadro ali que precisa ser verificado, aí sim vou para a UBS e vamos estar falando de onde que eu vim, por que eu vim, né? E explicar epidemiologicamente a história dele, para a gente confirmar esse dentro do protocolo
o quadro suspeito, né? Então é uma situação que realmente a gente precisa ficar atento. E eu realmente parabenizo a Carla lá, junto com a doutora Camila, a técnica, os agentes desse momento, né, que foi percebendo toda essa situação, e com a fala da mãe conseguimos chegar a concluir assim que seria um caso suspeito. Então a gente ainda vai fazer a coleta para fazer o teste, e se Deus quiser, né, vão torcer que dê negativo. Outra coisa que eu queria estar complementando, as gestantes, né, do município, a gente está tomando uma decisão, né, prefeito, de pedir a gestante que realmente fique em casa. A gente vai conversar, os secretários aí de cada gestante servidora, né, vai conversar, pedir para ficar em casa, se puder ajudar no trabalho em casa, né, a gente solicita que faça esse home office, né, e que a gente vai fazendo esse isolamento da gestante. A mesma coisa do idoso, a mesma coisa dos pacientes crônicos. Então a gente já pegou essa lista hoje do nosso município, né? Cada secretário aí, a partir de amanhã, já vai pedir os pacientes com mais de 60 anos, né? Os funcionários, servidores, né? Desculpa, os servidores, para estar mais no isolamento em casa. Mas eu queria só complementar também. É isolamento, não é para ficar circulando para lá e para cá dentro da cidade. Ver se realmente tem uma necessidade de sair, né? Ver se realmente precisa sair de casa. Nesse momento é um clamor, tá? Secretário, você que esteve em reuniões durante toda a tarde, qual o lugar mais perto que o vírus já chegou do município? Aqui mesmo, em Três Marias, mais perto. É onde confirmado, caso confirmado. Sete Lagoas. Confirmado. Confirmado. Pompéu tem 2 casos suspeitos, né? Curvelo tem 2 casos suspeitos. Morada tem 2 casos, tem 1 caso, né, suspeito. Agora Três Marias aqui, né? Então a gente vê que está movimentando a situação da proliferação do vírus, tá? E aí essa questão aí que a gente fica com muito cuidado. Agindo preventivamente, né? E nesse sentido, se houver uma situação de epidemia, pode chegar até a cidade, o município está preparado para isso, ou está cedo para responder isso aí? Deixa eu colocar. Ô X, eu diria para você que nenhum município está preparado. Nem os grandes centros, olha o que aconteceu em São Paulo, Rio, né? Minas, Belo Horizonte, que a gente já tem o vírus circulando. O que a gente pede é que realmente assim, para que a gente torce para que não aconteça uma epidemia aqui em Três Marias, que a gente consiga fazer a barreira como a gente fez com H1N1, né? Então foi na época uma solicitação, uma parceria, um pedido junto à comunidade, e a gente está fazendo. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente tem um hospital, né? A gente tem só 2 leitos de isolamento. Toda essa questão, se precisar de um CTI, a gente tem que encaminhar para Curvelo. Inclusive a reunião hoje à tarde com os secretários municipais da micro era já alinhando isso, um caso grave, né? Como Três Marias não tem um CTI, transferir para Curvelo, e Curvelo, diante do quadro, né, já abrir essa porta aí para Três Marias, para os municípios ali envolvidos com a micro. Mas a gente realmente fica pensando na nossa condição hoje hospitalar, porque a estrutura ainda do nosso hospital, nós não temos CTI, temos que transferir. Se tem 1 ou 2 ou 3 pessoas para encaminhar, né? Eu falei isso cedo, quando tem uma pessoa que procura uma vaga fora, a gente vê a luta do prefeito, sua, da Jo, lá no hospital, procurando essa vaga, né? Alexandre, então, e numa situação de epidemia, né? Como que vai lidar com isso? Isso. Então, assim, hoje estavam todos os secretários da micro justamente preocupados com isso, né? Porque a gente sabe hoje, amanhã,
a secretária de Curvelo vai estar com o superintendente de Sete Lagoas, justamente conversando sobre os 2 hospitais que tem CTI em Curvelo, Santo Antônio e o Imaculada Conceição. Então, o que acontece? Acabou? Acabou tudo, todos três. Quase acabando aqui, dá para complementar. Então, o que acontece? Justamente para organizar esse fluxo dos municípios da micro. Lembrando para a comunidade que não é só coronavírus que a gente vai atender. Tem os acidentes, tem os AVCs, né? Tem os infartos. Então, a gente precisa de estar com tudo isso organizado para a gente poder atender realmente a emergência que chegar no nosso hospital. A gravidade todo mundo já sabe que é grave, né? Não é questão de pânico, nós precisamos ter essa tranquilidade. O que nós precisamos fazer é realmente tomar os cuidados necessários, orientado aí pela Secretaria, pelos protocolos, né, do próprio Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, da nossa Secretaria da Epidemiologia, orientando as pessoas o que ele pode fazer para prevenir. É muito sério, é grave, nós sabemos que nós temos essa preocupação, mas precisamos ter essa tranquilidade nesse primeiro momento, até mesmo para tomar as decisões, né? Não adianta a gente entrar em pânico. É difícil, vai ser? Claro que sim, mas vamos enfrentar com muita responsabilidade. As decisões a ser tomadas são decisões às vezes impopulares, que vai trazer algum descontentamento, eu sei disso, tenho consciência disso, mas o que as pessoas precisam entender é que nós estamos no mesmo barco e que, às vezes, como eu disse, repito, é cultura das pessoas imaginar que tudo só acontece com o vizinho. Não, pode acontecer com qualquer um de nós. E para isso nós temos que preparar e evitar aquilo que a gente puder evitar, como diz a secretária Euseni. Nós temos um hospital hoje que, graças a Deus, está funcionando e funcionando bem, mas nós não temos, não existe nenhum município que está preparado para uma epidemia, né? Nenhum município. É exatamente por isso que a comunidade precisa tomar conhecimento disso, e se nós pudermos evitar, né, 200 casos, 300 casos a menos, já é um problema maior. Se a gente não conseguir evitar todos, mas o que nós precisamos fazer é fazer a nossa parte e a comunidade compreender do momento que nós estamos vivendo e realmente dar a sua parcela de contribuição, nos auxiliando, compreendendo e, sobretudo, fazendo a sua parte.